Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. Fontoura News na área. Hora da gente trazer todas as notícias e informações. Quero falar do goleiro Santos, que não deve continuar no Flamengo na temporada que vem. Quero falar sobre uma possível contratação de um zagueiro. Quero falar sobre o nosso sistema defensivo. O nosso sistema defensivo precisa fechar, renovar, segurar esses caras por mais tempo. Precisa fazer contratações. Quero falar sobre tudo isso. Quero falar sobre Dela Cruz participativo demais no jogo. Flamengo sendo a única opção. Tem muita coisa para a gente conversar nesse Fontoura News que está começando agora, nesse exato momento. Antes, pedindo, é claro, para você curtir o vídeo. Você precisa curtir o vídeo. Por quê, Felipe? Para ajudar. Para você não muda nada. Bom, muda porque você vai receber mais dos nossos conteúdos e você vive dizendo que a internet não tem conteúdo bom, é só caça-clique, é só Bom, estamos aqui. Cliques e likes a gente quer sim. Também somos caça-cliques e caça-likes, mas fazemos um trabalho sério, trazemos só notícia verdadeira, só notícia já checada. Se você puder colaborar curtindo e se inscrevendo aqui no canal, ajuda bastante. Mas vamos embora sem enrolação também, porque isso é outra vantagem do canal do Felipe Fontoura. Eu não gosto de enrolação, não gosto de ficar te enrolando. Aqui a gente chega e vai direto ao assunto. Vou começar logo falando dos jogadores do Flamengo que voltaram depois dos confrontos pelas suas seleções. A gente tinha Arrascaeta e Varela jogando na seleção uruguaia, inclusive vou falar sobre minutagem, e tínhamos o Pulgar na seleção chilena. Todos os três jogadores já estão de volta ao Rio de Janeiro, todos os três já estão em casa, descansando, porque o treino do Flamengo foi jogado para tarde, pensando nesses três jogadores e pensando na preparação para o jogo de amanhã. Graças a Deus amanhã já tem Flamengo e Red Bull Bragantino. O Tite tem feito os treinos pela manhã, mas ele sabia que ele precisava para esse último treino, para o treino de ajuste, que a gente chama, para o treino de apronto final. O Tite precisava contar com todos os jogadores do elenco e estava faltando apenas os três selecionáveis. Tá? O resto todo está à disposição do Tite. Todo mundo à disposição do Tite, ninguém no departamento médico. Já tem aí as voltas do Davi Luiz e do Alan, que a gente comentou aqui durante a semana, celebradas pelo Tite. Agora, então, se ele fizesse o treino pela manhã, ele não teria Arrascaeta, não teria Varela e não teria o Pulgar. Por isso, dessa vez, com muita inteligência, o treino foi jogado para a parte da tarde. Os jogadores chegaram hoje, os três que eu falei, vão descansar, e à tarde eles estão à disposição do professor Tite. Perfeito? Perfeito. Ontem a gente teve duas boas notícias. O Pulgar, que jogou 90 minutos no último jogo, ontem foi sacado antes, não jogou os 90 minutos, jogou os 70 minutos. Tá? Então o Pulgar ontem, bom, é bastante tempo, tá, gente? Não é, nossa, como ele descansou, como ele tá tranquilo. Não, não vai ser fácil, mas pelo menos não jogou o jogo inteiro, né? Pelo menos foi sacado antes. Já o Arrascaeta foi o contrário, ele entrou faltando 20 minutos. Né? Foi exatamente o oposto, o Arrasca joga só 20 minutinhos nos dois jogos, não jogou nada no primeiro jogo, nem 2 minutos. Então, nos dois jogos da seleção uruguaia, o Arrascaeta só jogou 20 minutinhos. Beleza? Arrascaeta, então, e Pulgar estão prontos para serem utilizados no time titular, caso deseje o professor Tite. O Arrasca, para mim, bom, já é uma condição dele de falta de qualidade física, de falta de preparo físico, seja ele por motivos de lesão, sejam quais forem os motivos, mas já é claro que o Arrascaeta não está bem fisicamente a temporada inteira. Tanto é que a seleção uruguaia, o Aluco Bielsa, diz que não usa o Arrascaeta por causa física, né? Por motivos físicos. O próprio Aluco Bielsa tem a mesma visão do que eu estou te dizendo aqui. Dito isto, né, passado por esta fase, eu quero falar então para você que o Pulgar já tem um substituto treinado, que é o Alan. O Alan treinou ao lado do Gerson. O Alan treinou ontem como titular, não para tomar a vaga do Pulgar, mas para estar pronto para qualquer estratégia que o Tite vai decidir hoje, de acordo com como que o Pulgar chegará e os exames serão feitos e o Pulgar vai ser avaliado. Se ele tiver condição de jogar os 90 minutos, o Tite vai botar o Pulgar para jogar os 90 minutos. Não acredito que ele consiga jogar 90 minutos, tá? O Pulgar, não acredito. Por causa o jogo foi ontem e já é amanhã contra o Bragantino. Bom, aí tem o Alan para usar de coringa. Se o Pulgar só puder jogar 45 minutos, vai de Alan no primeiro tempo, vem de Pulgar no segundo, vem de Pulgar no primeiro tempo e mais um tempinho de segundo, e aí depois entra o Alan. Então o Alan tá pronto para quebrar esse galho, beleza? E o Arrascaeta deve voltar a ser titular
com a mesma intensidade física que ele vem tendo nos outros jogos. Não acredito que teremos uma grande mudança aí nesse cenário. Boa. Vamos avançar, porque eu falei sobre o Arrascaeta e ontem ele entra na seleção no lugar do De La Cruz. Então vou aproveitar para já puxar esse gancho e falar do Nicolás De La Cruz, que ontem o Uruguai vence a Bolívia por 3-0. E mais uma vez, o Nicolás De La Cruz é o jogador mais importante da seleção uruguaia ali, junto com o Darwin Nunes, que é um matador absurdo, mas o De La Cruz participa de 2 gols dos 3. 2 gols dos 3 ele participa e só não participa mais, não faz o dele, porque é sacado para a entrada do Arrascaeta ali para o louco Bielsa experimentar um pouco o time também. Então, mais uma vez, muito decisivo. E ontem a gente teve a notícia de que só o Flamengo, de fato, está na briga pelo De La Cruz. Só o Flamengo está, de fato, brigando pelo De La Cruz. Vários times estão sondando, vários times estão pesquisando, mas na briga direta, só o Flamengo. Então, o Flamengo, se ele agilizar o processo, ele fecha com o De La Cruz para ontem e a gente já teria o primeiro reforço para a temporada que vem garantido. Um excelente reforço. De novo, ele é o cara que decide jogo. Beleza? Falei aqui um pouquinho dos nossos jogadores que estão voltando, falei que o Tite vai treinar à tarde, mas agora eu quero elogiar o Tite por 2 motivos. Primeiro que a seleção do Diniz está batendo recorde, né? E aí a gente está acabando quase que salvando e tirando as injustiças cometidas com o professor Adenor Bach. Vide o trabalho horroroso do Fernando Diniz. Ontem a seleção com jogadores que, porra, sem sacanagem, Carlos Augusto e Emerson Royal, bicho, não toma a vaga de René e Rodinei, de René e Pará. O Fernando Diniz, que vergonha, Fernando Diniz. Que convocação patética. Gabriel Jesus é um atacante que depois do jogo fala que não faz gol. Ele mesmo confessa, não sou um cara de fazer gol, não. Até faço, mas não é o meu forte, disse o atacante. É quase como goleiro dizer para você, olha, eu não defendo muito bem chute e cabeçada, mas até de vez em quando pego uma outra. Mas eu ajudo em outras coisas. Muito legal, muito legal. Mas você tem que defender, velho. E atacante tem que fazer gol. É ridículo, bicho. E as convocações seguem, obviamente, velho, com uma cara de convocação de empresário. É óbvio. Ninguém conhece esses jogadores. Ninguém tem nenhum apego. Esses caras não metem a camisa amarela e honram, representam. Bom, enfim, não quero falar disso. Era apenas para te dizer que o Tite vai tendo o seu trabalho aí resgatado. As pessoas vão entendendo que, de fato, tem problemas maiores e não era o Tite o grande problema da seleção brasileira. E com isso dá até uma moral pra gente, porque o Tite, não só o Tite, mas nos últimos 10 jogos, o Tite está 7, nos últimos 10 jogos a defesa do Flamengo, olha o trabalho já do Tite aí, etc. Nos últimos 10 jogos a defesa do Flamengo é a segunda melhor do futebol brasileiro, perdendo só do Cuiabá. Do Antônio Oliveira, que montou um bom sistema defensivo do Cuiabá, o time do Cuiabá bem enjoado, a gente já falou isso aqui, o Antônio Oliveira é um bom treinador também, treinador que já está no Brasil há algum tempo, esse cara vai começar a ser especulado em equipes grandes, pode anotar aí, porque o Antônio Oliveira faz um bom trabalho em times medianos e pequenos, então acho que vale um alerta aí para esse cara, para quem quiser bons treinadores, acho que o Antônio é um cara bom de se olhar, já conhece o futebol brasileiro, já está adaptado, não é tão estúpido quanto os outros, enfim, só passando por isso para dizer que o Flamengo hoje só tomou 7 gols nos últimos 10, baixou a média para baixo de 1 gol por partida, é um bom sinal para o sistema defensivo do Flamengo e para o trabalho do treinador. Né? O Flamengo tomou 7 e o Cuiabá do Antônio Oliveira tomou 5 gols nos últimos 10 jogos. Isso é um recorte muito importante, muito interessante, para já trazer uma evolução no nosso sistema defensivo e te dizer que aparece o nome do Lucas Veríssimo no cenário do Flamengo de novo. O Lucas era do Benfica, está emprestado para o Corinthians, volta para o Benfica no meio do ano que vem. Então, o nome dele voltou a surgir no Flamengo por causa de necessidade de pensar o sistema defensivo do Flamengo para a temporada que vem. Olha, eu tenho uma opinião bem clara, tá? Para mim, o sistema defensivo do Flamengo, hoje, com correções do Tite, etc., para mim, especificamente, nossos 2 zagueiros titulares são os 2 melhores do Brasil. Cara, isso eu discuto com quem quiser, velho. Esses 2 protegidos por um bom sistema defensivo, por um sistema que bote ali as linhas compactas, Léo Pereira e Fabrício Bruno não ficam a dever para ninguém no futebol brasileiro. Olha o que eu tô te dizendo, hein? Estou sendo taxativo. Léo Pereira e Fabrício Bruno não devem para nenhuma dupla de zaga do futebol brasileiro. Por isso eu acho, e a gente sempre tem essa mania de querer jogadores de fora, querer
Eu acho que a melhor ideia para o Flamengo, antes de pensar em Lucas Veríssimo, antes de pensar na Xuxa para ser defensora do Flamengo, é pensar em fechar sempre com esses caras e proteger o Flamengo de quaisquer investidas em cima do Léo Pereira e do Fabrício Bruno, porque para mim temos dois grandes zagueiros ali. E sim, reforçar, talvez o Lucas, etc., seja quem for, mas para reforçar o nosso banco de reserva, o Flamengo precisa perder o Pablo para o Grêmio e o Flamengo está perto de perder. E quando eu digo perder, metam bastantes aspas aí, porque são derrotas que a gente gostaria, né? Perder o Pablo para o Grêmio e perder lá para o Rio Grande do Sul também o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já é martelo batido, que não vai continuar no Flamengo, e agora o Inter entra na jogada. Eu já tinha te trazido aqui que o Cruzeiro desejava, né? Já te falei que o Cruzeiro quis o Rodrigo Caio, te falei isso lá atrás, só que o Cruzeiro queria fazer proposta de produtividade. O Rodrigo Caio não quis, e agora o Inter parece que tem interesse no Rodrigo, inclusive o Inter tem eleição e os dois presidentes, tanto oposição quanto situação, desejam o Rodrigo Caio. Então parece que temos um bom destino aí para o nosso zagueiro e a gente quer ver o Rodrigo Caio muito feliz. Isso é uma coisa que eu bato aqui, que eu vou ser insistente. Eu quero muito que o Rodrigo Caio seja muito feliz, quero que ele dê a volta por cima, só acho que a intensidade que o Flamengo cobra, o que a gente pede, o que o Léo Pereira hoje e o Fabrício Bruno entregam, o Rodrigo não consegue mais. Então, para mim, tem que ser desses dois, Fabrício e Léo, para cima. Tá? Eu tenho sido bem repetitivo nisso, para que as pessoas não entendam como um desrespeito ao Rodrigo Caio, porque, porra, seria de uma ignorância total sua achar que eu estou sendo desrespeitoso com um cara que eu sou apaixonado por. Para mim, o Rodrigo Caio é um dos maiores da história do futebol do Flamengo, beleza? Mas tem proposta do Inter e eu torço para que dê certo, para que o Inter pague uma boa grana para ele e que, quem sabe, lá, sem tanta pressão do torcedor, etc., uma história nova começando, o Rodrigo consiga dar a volta por cima, consiga se reerguer. Torço bastante por isso. Do mesmo jeito que a gente tem aí, falando do sistema defensivo, né? Te falei dos bons momentos do sistema defensivo do Flamengo, te falei dos nossos zagueiros, te falei do Lucas Veríssimo, que o Flamengo pode entrar numa briga por ele, mas quero te falar sobre o nosso terceiro goleiro. Meus amigos, tem 6 meses que o Santos não entra em campo. E com isso, somado às possibilidades do Bento sair do Atlético Paranaense, o Santos vem sendo muito ventilado para voltar para casa, como diz o torcedor do Atlético Paranaense. O torcedor do Atlético Paranaense olha o Santos no banco do Flamengo como terceira opção e começa a se movimentar nas redes sociais, pedindo para que o Petralha traga de volta para casa o seu goleiro. Santos, mega campeão com o Atlético Paranaense, ganhou tudo que o Atlético Paranaense disputou lá, o Santos venceu com eles, mega campeão no Flamengo, ganhou Libertadores e Copa do Brasil como titular absoluto, intocável, e a gente à época idolatrando o Santos. Um goleiro que eu respeito muito também, muito, e tal qual o Rodrigo Caio, responsável por grandes momentos da minha vida, e até como terceira opção do banco, eu tirei o chapéu para ele por diversas vezes aqui nesse canal, pelo respeito que o Santos tem. Pelo respeito que o Santos tem à instituição Flamengo e aos colegas dele. Quando ele viu que ele perdeu a vaga de titular, o Santos não fez bico, o Santos não ficou de mimimi, o Santos não foi para a rede social encher o saco, o Santos continuou trabalhando pra cacete, ele entendeu que ele estava em baixa, continuou trabalhando pra cacete e torce pelo time. Se você reparar, sempre o Santos é um dos últimos a deixar o campo, ele espera os goleiros que estão sendo titulares, ele conversa com todo mundo, ele apoia o time, ele celebra os gols, ele vibra com a vitória do Flamengo. Então, assim, um baita ser humano e um baita goleiro. Se o Flamengo puder ficar com os três, com o Matheus, com o Rossi e com o Santos, eu adoraria, bicho. A gente tem 3 grandes goleiros e a gente está tranquilo para quaisquer eventualidades, para quaisquer problemas que apareçam. A gente está muito bem servido com essas 3 máquinas de goleiros que nós temos, beleza? Mas também, se for para o bem do Santos voltar a ser titular e fazer a minutagem que ele deseja no clube do Atlético Paranaense, vou estar bem feliz torcendo pelo Santos também. Super entendo o jogador que quer jogar, super entendo. Mas tô bem tranquilo com o Santos no Flamengo, acho um baita goleiro e tô tranquilo que, se precisar, é um goleiro que eu confio. Teve um momento de baixa, mas é um grande goleiro, irmão. Eu não vou vir aqui tacar pedra no cara por causa de uns 2 meses em baixa. Não vou mesmo, numa temporada tão ruim do Flamengo, ok? É isso, meus amigos e minhas amigas. Este foi o Fontoura News de hoje. Muita informação, metralhadora. Pega a metralhadora e trata. Só fecho aqui com, mais uma vez, uma ressalva ao vexame da seleção brasileira. Não estou aqui para isso. Eu tenho até o canal Fala Fontoura, onde eu vou postar um videozinho.
Se você ainda não conhece o Fala Fontoura, é legal. Acabei de criar um canalzinho pra gente falar de outras coisas, falar de futebol em geral e do que mais eu quiser. Sou jornalista, sou comunicador, sou ator, então ali eu posso falar de outros temas, posso abrir para o que eu quiser. O canal está só começando, só tem um vídeo e eu vou fazer um vídeo hoje também para falar um pouco mais disso. Então, se você puder, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Aí já se inscreve lá no Fala Fontoura, que ajuda bastante. E se inscreve aqui, ativa o sininho aqui e etc, etc, etc. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau! Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo, uma vez